Essa é a parte 2, tá? Joaquim e Ana, voltado à palavra de Deus, Joaquim muito rico e muito religioso, um homem, um servo de Deus. Ana também, uma pessoa humilde, de bem patrimônio, mas humilde. Quero, onde se vê a humildade deles, assim, ó, eles pegavam o que tinham, o que dividia com o templo, com os pobres e com eles mesmos, entende? Então eles concederam essa graça, receberam essa graça, uma filha chamada Maria, ok? Maria já representando a Eva pecadora lá de trás, mas vamos dar continuidade, Apresenta Maria no templo, Maria vai para o templo, Maria já é consagrada, ela é consagrada ao Senhor, ela é um vaso, entende? No templo, ela é um vaso. Vai estudar a escritura para você, quando for falar da vida de Maria, da mãe de Jesus, você falar com autoridade. Você não está falando bobagem por aí afora, tá certo? É porque assim, se você ficar falando bobagem, você vai prestar conta do que você está falando, entende? Então vamos dar continuidade. Maria é consagrada no templo. Aí agora nós vamos falar de mais dois C, Maria e José. Maria, mãe de Jesus, e José, pai adotivo de Jesus. Maria, quando foi oferecida no templo ainda, a partir de Mamô, há 3 anos, apresentada no templo, consagrada como esposa do Senhor, né, filha e esposa do Espírito Santo, lá no templo, tá? E recebe essa graça do anjo para ser a mãe de Salvador, vê? Mas antes dela receber a graça, ela tinha que ser prometida a um homem, para se cumprir a norma da cultura locais. Mas esse homem não podia coabitar com ela, ter relação sexual com ela. Aí entra o papel de José. Interessante. Você sabe a idade que José tinha quando juntou-se com Maria? De 60 a 70 anos. De 60 a 70 anos. José já era viúvo. José tinha filhos. José ficou viúvo, teve filhos e filha, tá? E assim começou a vida, de José. José também, um homem de posse. A profissão de José, ele era construtor. Ele trabalhava com construção, tá certo? E engatado na construção, ele também trabalhava fazendo obras com madeira, né? Com madeira, né? Vai dar-se o nome de carpinteiro, mas era carpinteiro na terra de Jesus, trabalha com carpintaria, que é a construção. Mas vamos dar continuidade, para você entendendo. Você está entendendo, né? Você está entendendo, não está? Se você não estiver entendendo, você diga assim, Senhor, faz com que ele fale mais claro para eu entender melhor. José, aos 60 a 70 anos, recebe Maria como esposa, escolhida igual foi hoje. Ou se você pegar a leitura de hoje no Evangelho de João 15, do 15, 9 a 17, vai ver que escolheram uma pessoa para colocar no lugar de Judas, Matias. Quem escolheu foi o próprio Espírito Santo. Então José também foi escolhido pelo Espírito Santo para tomar conta de Maria, para ser o seu suporte aqui na terra, para não ficar desamparada. E como foi que foi feito? Foi feita uma eleição também. Lá na comunidade de José, onde José morava, juntou-se os anciãos de 60 para cima, sabendo que não podia coabitar com Maria, ter relação sexual com Maria, ia ter que conviver com ela como 2 irmãos, ok? Vai estudar, criatura, vai estudar, vai pedir ao Espírito Santo, me oriente, abra minha mente para entender, porque é tão confuso essa história, se o senhor não orientar, eu estou perdido. Vamos dar continuidade. Nisso, o sacerdote da época teve uma ideia. Todo ancião andava com um cajado na mão. O ancião ia trazer o seu cajado, colocar no templo, lá na sala do Santo dos Santos. E o Senhor ia escolher o guardião de Maria aqui na terra. E como o Senhor ia escolher aquele cajado, aquele pedaço de madeira seco, cortado há 10 anos, 15 anos, 20 anos, que foi cortado, se ele brotasse, seria aquela pessoa escolhida. E o cajado foi de todos foram colocados lá no templo. Quando foi no outro dia, você sabe o que aconteceu? Tá lá, vai estudar. Pega o teu celular e pede assim, como foi que José foi escolhido? Que vai aparecer no teu celular.
o cajado dele, no outro dia, brotou um ramo verdinho, que era como dizendo assim, esse é o escolhido. E José recebeu Maria como esposa, como noiva, como esposa, mas somente para se cumprir a lei, entende? Interessante, Deus é demais, Deus é demais. Sim. Vamos dar continuidade. José recebe, presta atenção, Maria como esposa. Então a gente já passou por 2, com mais 2 são 4. Agora vamos para mais 2, né? Vamos para mais 2. Outra jovem, agora aqui pertinho. Não, vou falar de um rapaz. Agora aqui pertinho, 300 anos depois de Cristo. O nome dele é Sebastião. Vocês já ouviram? Viva São Sebastião, viva São Sebastião, que no meio daquela gente desumana resolveu ser um cristão. Falar do Sebastião, um jovem, também nascido na corte, em Roma, de aspecto lindo, Sebastião, um jovem muito bonito. Ele não se conformava a ver a crueldade que Roma estava fazendo com os cristãos. Porque assim, toda perseguição, irmãos, que tem contra o povo de Deus, é porque eles botam na cabeça, os poderosos botam na cabeça, que eles não podem ser igual ao povo de Deus. Porque para ser igual ao povo de Deus, tem que amar um ao outro, e eles não querem amar. Tem que dar de comer a quem tem fome, vestir a quem tem nu, a quem está nu, dar um teto a quem tem. Eles não querem isso. Eles só querem juntar. Isso aí faz com que os poderosos não aceitem você nem a mim que serve a palavra de Deus. Porque automaticamente, se eu e você servir a palavra de Deus, a gente vai ter que se doar para o irmão. Vamos dar um exemplo. Tomou café já hoje, já toma pensando, será que meus irmãos tomaram café? Entende? Tomou banho, será que alguém... Porque assim, o que serve para mim tem que servir para meus irmãos, para todos. Entende? Então, isso aí é ser cristão. O que é ser cristão missionário? É amar o seu próximo. Somente isso e mais nada. Mas somente isso, missionário. Mas você está pensando que é fácil, é? Você está pensando que é fácil, é? Você amar a pessoa que você dá de comer a ele o tempo todinho e ele fica humilhando você, pisando em cima de você, feito quem pisa em cima de uma barata. Você pensa que isso é fácil, amar? Não é fácil, não. Jesus é muito inteligente. Ele tirou os 10 mandamentos, a gente pensando que era pesado. Ele tirou os 10 pensando que era pesado. Ele botou 2 mais pesados ainda. Entendi. Vamos dar continuidade. Sebastião, vivendo naquela época, família nobre, não havia necessidade. Ele chegou para a mãe dele e disse: mãe, vou mudar o regime. Como, meu filho? Vou me alistar ao exército romano. E lá de dentro, mãe, vou trabalhar para que os cristãos sejam libertados. Só que Diocleciano era o governador, o imperador da época, um homem muito cruel. Você sabe o que era que ele fazia? Quando ele descobria que eu e você andava com a Bíblia, com o texto, fazia oração, ele mandava botar um poste na cidade, pegava eu e você, botava de braços abertos, e quando acabar mandava tocar fogo no cristão, e o cristão passava a noite todinha uma tocha de fogo acesa. Você está pensando, às vezes você tem um probleminha desse tamanho, diz assim, nossa, eu só vivo com esse problema com a minha filha. Vai lá na época dos cristãos, vai lá, sabe o que era que acontecia quando era descoberto que eu e você conhecia a palavra de Deus? Sabe o que era que faria comigo e você? Tirava a nossa pele, deixava só em carne viva. A crueldade, irmão, terrível, só por um motivo, porque eles não aceitavam amar uns aos outros. Mas vamos dar continuidade. Sebastião entra no exército romano. Logo ele explode e chega no topo do exército. Sebastião chegou no topo do exército. Mas você sabe o que era que ele fazia à noite?